Olá, alunos! A aula de hoje será uma aula de exercícios sobre geometria espacial. Nós hoje iremos fazer exercícios sobre prisma. Então, prepare-se para a aula e separe seu material. Vamos ao exercício 1. A garagem subterrânea de um edifício tem 18 boxes retangulares, cada um com 3,5 metros de largura, 5 de comprimento, e o piso da garagem é de concreto de 20 centímetros de espessura. Calcule o volume de concreto usado para o piso da garagem. Como você pode ver, o piso da garagem vai ser um paralelepípedo muito fino, já que a espessura é de 20 centímetros. Então, primeiro eu tenho que transformar esse 20 centímetros em metro, porque eu só posso trabalhar em geometria com todas as unidades de medida na mesma unidade de medida, que vai ser um metro. Então, 20 centímetros para metro é 0,20 metros. Cada um dos boxes é um paralelepípedo muito fino. E como é que eu calculo a medida de um paralelepípedo? Eu faço o produto das três medidas. Então, vai ser 3,5 vezes 5 vezes o 0,20, que é a espessura que eu fiz a transformação. Então, cada box eu vou usar 3,5 metros cúbicos de concreto. Como são 18, eu vou usar para o total 18 vezes 3,5, que é 63 metros cúbicos de concreto. Atividade 2. Uma caixa de fósforo tem a forma de um paralelepípedo retangular de dimensões 4,5, 3,2 e 1,2. Na caixa há, em média, 40 palitos. Qual aproximadamente o volume ocupado por um palito de fósforo? Bom, para calcular o volume, eu tenho que fazer o produto das três medidas. 4,5 vezes 3,2 vezes 1,2, que dá 17,28 centímetros cúbicos. Como eu tenho 40 palitos, eu tenho que dividir por 40. 17,28 fica melhor se eu trabalhar numa unidade de medida menor para poder fazer a divisão por 40. Então, eu vou passar de centímetro cúbico para milímetro cúbico, que é multiplicar por 1000. Então, 17,28 vezes 1000 dá 17.280 milímetros cúbicos. Como em cada caixa tem 40, eu vou fazer esse volume dividido por 40. Então, o volume de cada palito é 17.280 dividido por 40, que dá 432 milímetros cúbicos. Atividade 3. A razão de 25 litros por minuto, quanto tempo será necessário para o enchimento de uma piscina de 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metros de profundidade? Primeiramente, a gente tem que calcular o volume da piscina, que como é um paralelepípedo, eu vou fazer o produto das três unidades, quer dizer, das três medidas, né? Do comprimento, da largura e da espessura. Então, vai ficar 7 vezes 4 vezes 1,5, que dá 42 metros cúbicos. Só que esse exercício ele está falando de vazão, né, de litro por minuto. Então, eu tenho que fazer a transformação de metro cúbico para litro. E como é que eu faço essa transformação? Eu tenho que usar a unidade de medida, que é 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, eu tenho que transformar metro para decímetro, e aí eu posso fazer a comparação, que 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Então, vamos primeiro transformar metro para decímetro. Metro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplico por 1000. Então, 42 metros cúbicos é 42 vezes 1000 decímetros cúbicos, ou seja, 42.000 decímetros cúbicos.
que é igual a 42 mil litros, porque metro cúbico, decímetro cúbico é igual a litro. Então, agora vamos ao cálculo da vazão. A vazão, né, o problema no início diz que é 25 litros por minuto. Então, eu tenho que fazer 42 mil litros dividido por 25 dá 1.680 litros. Dividido por 60 minutos, 28 horas. Então, a minha resposta é... Qual é, né? Ele diz quanto tempo será necessário para o preenchimento da piscina. Será necessário 28 horas. Vamos a mais um problema aí usando a ideia de volume, né? Esse daí é do concurso da FGV. Uma piscina retangular de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura, está elevada ao nível de 10 centímetros, né? Aí está perguntando quantos litros de água, né, são necessários para elevar 10 centímetros. Bem, repara que as 3 unidades não estão iguais, então eu tenho que primeiro passar esses 10 centímetros para metro. 10 centímetros para metro é 0,1 metros. Agora a gente vai calcular o volume e depois vai fazer a transformação, né, de metro cúbico para decímetro cúbico e para litro. Então, vamos calcular o volume. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é 10 vezes 5, que dá 50 metros quadrados. O volume é a área da base vezes a altura, 50 vezes 0,1, que dá 5 metros cúbicos. De novo, eu vou usar a transformação de metro cúbico para decímetro cúbico, que é só multiplicar por 1000. Então, dá 5.000 decímetros cúbicos, que é 5.000 litros. Aí você pode me perguntar assim, professora, e se a gente tivesse usado a fórmula do paralelepípedo, que é A vezes B vezes C? Vai dar a mesma coisa. Vai dar 10 vezes 5 vezes 0,1, que vai dar 5. E depois vai ter que fazer a transformação multiplicando por 1000, que vai dar 5.000 litros também. Calcule o volume do prisma abaixo, sabendo que as suas bases são regulares. Então, ele é um prisma de base hexagonal, a aresta da base é de 20 centímetros e a altura é de 50 centímetros. A imagem abaixo, né, é a imagem vista da base, que é um hexágono regular. Observe que a divisão no hexágono ela é feita por meio das suas diagonais. Dessa maneira, é possível a gente dividir o hexágono em 6 triângulos equiláteros, cujo o lado é 20 centímetros. É assim que a gente calcula a área de um hexágono. A gente calcula a área de um triângulo equilátero e multiplica por 6. Então, primeiro a gente tem que calcular a área da base. Então, a área da base vai ser 6 vezes o lado, que vai ser 20 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Isso daqui é a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vamos continuar o cálculo da área da base. 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, é 6 vezes 20 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 20 ao quadrado, 400. Raiz de 3, a gente vai usar a aproximação de 1,73. Então, 400 vezes 1,73, 692. Então, 6 vezes 692 dividido por 4 vai dar 1.038 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Aí a gente tem que calcular o volume, que é a área da base vezes a altura. Lembrando que a altura é 50. Então, vai ficar 1.038 vezes 50, que vai dar 51.900 centímetros cúbicos.
Atividade 6. Calcule o volume de um prisma cuja base é um triângulo equilátero de 18 centímetros de lado e 30 centímetros de altura. Novamente, a gente vai considerar raiz de 3, aproximação de 1,73. Para o cálculo da área da base, lembrando que o volume é a área da base vezes a altura. Então, para o cálculo da área da base, é necessário calcular a área do triângulo equilátero, né? E depois multiplicar pela altura do prisma. A área do triângulo equilátero, ela é calculada usando a seguinte fórmula. A área da base igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A base, né, ela tem aresta 18 centímetros. Então, a área da base vai ficar sendo 18 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. 18 ao quadrado, 324, vezes 1,73 sobre 4. Então, 324 vezes 1,73, 560,52 sobre 4, dividido por 4, dá 140,13 centímetros quadrados. Assim, o volume é a área da base vezes a altura. Então, é essa área da base que eu calculei, 140,13, vezes a altura, que é 30. Então, vai dar 4.203,9 centímetros cúbicos. Uma piscina, como na figura abaixo, tem as seguintes dimensões: 20 metros, 12 metros e 10 metros. Sabendo que ela está com metade da sua capacidade, quantos litros de água tem na piscina? Se a altura da piscina é 10, metade da sua capacidade, a altura vai ser 5. Então, agora eu vou considerar um prisma com altura 5. Vou calcular o volume desse paralelepípedo, A vezes B vezes C, com altura 5, porque é metade. Então, vai ficar 20 vezes 12 vezes 5, 1.200 metros cúbicos. Quando eu falo de capacidade, eu falo de litros. Então, de novo, eu tenho que usar a transformação. 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Então, eu tenho que multiplicar esses 1.200 por 1.000, né? Então, é só acrescentar mais 3 zeros. Vai dar 1.200.000 litros. Agora, o exercício 8. A soma de todas as arestas de um cubo mede 54 centímetros. Calcule seu volume. Bom, a soma de todas as arestas do cubo. Vamos primeiro ver quantas arestas tem um cubo, né? Ele tem 4 em cima, 4 na base, embaixo e 4 na lateral. Então, o total de arestas do cubo é 12. Então, as 12 arestas somadas dá 54. Então, 12 arestas, 12 vezes cada aresta dá 54. Então, cada aresta vai ser 54 dividido por 12, que simplificando dá 9 sobre 2, que dá 4,5. Eu posso usar a forma de fração ou a forma decimal. Nesse caso aqui, eu vou usar a forma decimal, 4,5. O volume do cubo, ele é dado pela fórmula V igual a A ao cubo. Então, é 4,5 elevado ao cubo. Então, é 4,5 vezes 4,5 vezes 4,5, que dá 91,125 centímetros cúbicos. Então, nós encerramos aqui a nossa aula de exercícios sobre prisma.